Caracterologia é uma tentativa de previsibilidade do comportamento humano. Se vocês observarem o nosso funcionamento, assim, a gente está sempre querendo que o nosso conhecimento nos tire da angústia em relação ao desconhecido. Então, a gente inventa, por exemplo, a agricultura, sendo absolutamente simplória, a gente inventa a agricultura para ter previsibilidade e controle em relação à produção de alimento. Pelo mesmo motivo, a gente começa a criar os animais, os animais viviam por aí livres, e aí a gente tinha que caçar. Mas quando a gente tem que caçar, a gente tem que se adaptar à lógica de movimento deles, onde eles estão, como eles se reproduzem, enfim. Quando a gente cria, eles estão lá, como que dizer, a nosso serviço, num pasto, num cercado, seja lá onde for que a gente crie esses animais. Então, a gente vai fazendo esses padrões de funcionamento para que a gente não seja assolado pelo desconhecido, pelo imprevisível, pelo descontrole que aparentemente existe na natureza. É bem aparente, tem muitas críticas a serem feitas sobre isso, mas a gente quer se defender disso. Quando se trata do nosso próprio funcionamento, eu ia dizer da nossa própria natureza, nós estabelecemos o mesmo tipo de lógica. E aí, no decorrer do que a gente tem registro como cultura humana, a gente vai tentando construir essas referências de funcionamento. Hoje eu estou pensando especificamente na nossa relação com a astrologia, porque chega o final do ano e aí começa a aparecer umas coisas assim, de que tipo, o próximo ano vai ser o ano de... Aí fala o nome de um signo ou de uma divindade, e aí isso significa que, isso é interessante, significa que esse próximo ano não é um completo desconhecido. Ele não é uma realidade que vai se apresentar como nova a cada novo segundo. Ele tem uma regência, eu posso ter expectativas em relação a ele, eu posso ter defesas em relação a ele. É como se fosse uma tentativa de dizer assim, a natureza está organizada de forma que essas tendências, essas predisposições, essas características vão estar melhor expostas nesse ano, nessa conjuntura. Quando a gente fala de astrologia, a gente está dizendo que essa predisposição, por exemplo, pensando nos indivíduos, nos sujeitos, essa predisposição, ela tem uma gênese, que é o momento do nascimento. Então, o dia que eu nasci determina certos caminhos da minha existência. A hora que eu nasci vai ganhando mais previsão, né? Mais precisão. A hora que eu nasci, o lugar onde eu nasci, tudo isso de alguma forma é determinante do meu comportamento. Quando então você me encontra num jantar e me pergunta qual é o meu signo, o que eu consigo ler disso? Eu consigo ler que eu te afetei de alguma forma, eu te causei um afeto suficiente para você se interessar por mim. E aí, diante desse novo, desse inigualável, desse desconhecido que eu sou, você liga a uma busca de sentido que vai te fazer levar ao sistema caracteriológico. Qual é o seu signo? É um jeito de perguntar o que eu posso esperar de você? O que eu posso esperar do seu comportamento? Quais vão ser os seus próximos passos? Vocês conhecem isso, aí a pessoa diz assim, tal signo é organizado, tal signo é apaixonado, tal signo é inconstante, vão ter essas características. Então, quando eu, diante de você, sei o seu signo, e você tem um comportamento, por exemplo, inconstante, eu vou poder me defender dizendo, mas eu já sabia, tendo nascido esse dia, tendo nascido nesse horário e nesse lugar, ela só poderia ser assim.
Ó, não é novo e, portanto, não é assustador. A caracteriologia é um sistema, então, nesse jeito que eu estou apresentando, é um sistema de defesa que tenta estabelecer previsibilidade sobre o comportamento humano. Para quê? Para me tirar da angústia do desconhecido, para me tirar da angústia do descontrole, da imprevisibilidade, que é o que aparentemente, pelo menos o nosso grupo humano ocidental, tenta se defender, tenta se contrapor no decorrer da história. Quando a gente está falando de uma caracteriologia psicanalítica, por exemplo, ela já surge num contexto mais, como eu direi, mais social, porque uma das intenções da caracteriologia psicanalítica era dar agilidade aos atendimentos, porque é um momento em que a gente está trabalhando com as clínicas públicas e a gente quer, dentro do mínimo tempo possível, conseguir gerar um impacto naquela pessoa que está diante da gente, que faça com que ela volte na semana seguinte. Vocês se lembram que no original do tratamento psicanalítico, as intervenções eram diárias. E aí, de repente, chega um momento que a gente passa por intervenções semanais, ou pelo menos com uma distância maior, mesmo que seja 2 ou 3 vezes por semana, é uma distância maior do que foi prevista pelo método original. E aí a caracteriologia psicanalítica, ela, numa das suas possibilidades, tem várias, numa das suas possibilidades vai levar em consideração a gama de relacionamento que te formaram. Então eu sempre brinco assim, mais interessante para saber de mim melhor do que saber minha data de nascimento, meu signo, a pessoa deveria me perguntar: você foi uma criança desejada? Quanto tempo você foi amamentada? Com quantos anos você teve que deixar de usar fraldas? Quando você era pequena, você podia brincar? Ou você tinha que ficar quieta e comportada para corresponder às expectativas dos adultos? Olha, eu tô falando de novo de uma gênese. Da mesma forma que para saber qual é meu signo e, portanto, prever o meu comportamento, você precisa saber da minha data de nascimento. Nessa caracteriologia psicanalítica, se você quer saber de mim, você vai perguntar das condições que para a psicanálise são genéticas. A qualidade da sua gestação e do seu desenvolvimento que formam a sua estrutura psíquica, na verdade a sua estrutura psicofísica, e que, portanto, são assim, para usar uma imagem, o óculos a partir do qual você vê o mundo. Então, a pessoa conseguindo conhecer os elementos que formam aquela forma, que formam as condições a partir das quais eu interpreto o mundo, ela vai me conhecer muito melhor. É claro que não dá para fixar isso num momento infantil, embora a gente goste muito de fazer isso, porque pensando que eu sou humana e estou viva, a minha capacidade de aprendizado persiste durante todo o meu processo, durante todo o meu progresso, mas o que eu queria apresentar hoje era essa ideia assim de que, tipo, a gente não precisa ter tanto preconceito como a gente tem, a gente psicanalista, a gente intelectual, com essa ideia de signo, ou de previsão do futuro, ou de previsões sobre o que vai ser do próximo ano. Porque a gente está dentro da mesma ânsia humana de construir significado e de ter segurança. É a mesma coisa que a gente faz na nossa psicopatologia quando a gente tenta definir que uma pessoa é neurótica ou psicótica ou que ela tem traços. Tinha uma definição da Melanie Klein que eu achava muito interessante, que eu não vou me lembrar. Viscocárico. A pessoa tem traços viscocáricos. Era um termo neocleiniano, assim, que eu sempre achei muito interessante. São essas tentativas
de previsibilidade de comportamento, de leitura genética e de previsibilidade do comportamento que a gente conhece nos sistemas astrológicos. É a mesma tentativa. E aí, o que para mim é importante é, se você desclassificar um método, você tem que desclassificar todos. Porque no final das contas, e eu acho que essa é a contribuição da modernidade para essas estruturas caracterológicas, no final das contas, essas referências, elas falam muito pouco sobre a pessoa que está sendo observada e falam muito sobre o observador. Quando eu procuro te classificar em neurótico ou psicótico, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre as minhas limitações. Olha, para eu conseguir me aproximar de você, para eu conseguir me relacionar com você, sem ficar tremendo de medo e sem se me sentir agredida e ameaçada por cada ação sua, eu preciso usar um referencial de leitura que seja confortável para mim. Então, eu vou, por exemplo, perguntar sobre elementos da sua formação. Ou então eu vou perguntar qual é a sua data de nascimento. É uma caracterologia, é uma referência que eu uso para interpretar. Eu uso para interpretar o seu comportamento, para que ele não seja assustador para mim e que aí, tendo meus medos contidos, eu consiga me dispor com o relacionamento com você. Também eu vejo isso acontecendo em grupos. Então, sei lá, eu sou corintiana. E aí quando eu saio, eu nunca saio com a camisa do Corinthians, é muito raro. Mas eu tenho no meu carro um chaveiro que é o emblema do Corinthians. Parece que quando algumas pessoas veem aquilo, elas falam, então parece... Ela parece snob, mas ela é legal. Porque ela é corintiana como eu, ela tem alguma coisa de mim. É aquela segurança que a gente precisa para encetar o relacionamento, para que aquele desconhecido possa se fazer de alguma forma um similar e talvez um irmão. Pensando nisso, confesso para vocês que vou passar a responder melhor as pessoas que me perguntam meu signo.